Me apresentar, sou o professor Bruno Rodrigues, eu sou um apaixonado pela odontologia, eu já faço isso, já tenho há 20 anos já que eu venho trabalhando. Sou professor da matéria de dentística da Universo, especialista em implantodontia, em prótese, mestrado em prótese dentária, e gosto de levar um pouco de conhecimento para as pessoas clínica, a pessoa que trabalha na clínica e quer compreender um pouco mais sobre a tecnologia laser. Porque no Brasil, a tecnologia vem sendo crescente de forma inovadora, porque a DMC, uma empresa 100% brasileira, ela vem inovando, principalmente na fabricação de equipamentos. Isso fez uma grande mudança nos últimos anos, porque os equipamentos a laser eram muito caros, né? Então, a odontologia a laser, ela vem mudando o cenário brasileiro, principalmente aí na parte de laser terapia. Uma das precursoras dessa tecnologia foi a professora Luciana Almeida Lopes, que ela fez um PhD na Espanha com a Tina Caru em fibroblastos. Então, ela tem uma larga experiência aí com laser, principalmente em fibroblastos, uma pesquisa muito enriquecedora nessa área, e ela vem desenvolvendo uns projetos no país e vem ganhando novos adeptos nesses últimos 20 anos. A tecnologia laser ela veio para mudar. O laser, a palavra laser é uma coisa eu sempre estive com certeza. A palavra laser nunca fica velho. Então, ao pensar em laser, já viu laser ficar velho? Jamais. A palavra laser ela remete coisas do futuro, ela remete coisas que está vindo, coisa boa. Então, ela sempre está associada à novidade, né? Então, a palavra laser é formada pelo acrônimo, iniciais de outro. Então, a luz estimulada pela amplificação da radiação. Eu achei alguns históricos mais antigos, que no Antigo Egito, o laser era o nome de uma planta, que ela tinha o poder de cura, curava principalmente, é um dos grandes diferenciais, picada de animais peçonhentos, de cobra, né? Então, ainda não se tem conhecimento que planta que então, é uma novidade para nós, principalmente em países de terceiro mundo. O Brasil ainda ele vai ter a sua vez, né, na parte de desenvolvimento tecnológico. Nós não produzimos tecnologia de ponta, mas o pouco que nós temos vem ganhando uma grande aplicabilidade na área biológica, né? Então, hoje, a empresa que vem trabalhando com isso é a DMC. Você pode fazer todo download, principalmente aí da parte de conhecimento de protocolos, as novas formas de aplicação. Então, você tem ele tanto para o Android como também para o Apple, né? Então, ele é muito prático, muito intuitivo, né? Então, por que eu vou utilizar a tecnologia laser? Eu vou utilizar a tecnologia laser só por questões de marketing? Não. Primeira coisa que o dentista trabalha chama dor. Então, para você compreender quando tem um paciente com dor no consultório, o que você faz? Eu passar um analgésico e fazer o atendimento desse paciente de forma invasiva ou não invasiva. Então, o laser, o medicamento é um princípio químico, o laser é um princípio físico. Então, faz muita diferença, porque tem menos efeito colateral. Então, isso que faz a diferença. Você tem a capacidade de tirar a dor em poucos segundos. O dentista ele tem uma grande diferencial, é que ele foi o primeiro, o Conselho Federal de Odontologia, o primeiro a regulamentar. Então, ele regulamentou como práticas integrativas, né? Como práticas integrativas a 60 horas. Então, o profissional tem que cumprir as 60 horas, ele recebe um certificado. Hoje, em Goiânia, no Brasil, nós temos a parceria com algumas universidades, e eu que ministro esse curso pessoalmente. Então, a gente tem a parte online, o curso é dividido em módulos, e a parte prática. E isso faz muita diferença, principalmente em um profissional obter o certificado.
Então, quando vem a tecnologia laser, o que você pensa? Tecnologia laser, ela vai... em Hollywood, tudo se aceita, né? Então, quando você faz na visão cinematográfica, olha o que o laser vai fazer. Ao passar, ele vai cortar, mas não nessa velocidade. Então, não teve sangramento. Então, as pessoas têm essa visão, como o laser funciona, precisão. Então, hoje, na visão industrial, olha como que é o corte na madeira, principalmente. Então, você não tem perda de material, você consegue precisão num determinado procedimento na área da indústria, né? Então, você não tem perda, você não tem sujeira, é um procedimento limpo. Na área biológica, eu preciso que os tecidos cicatrizam. Então, nós vamos trabalhar com potência alta. Não preciso cortar a cabeça do paciente, eu quero apenas evaporar o tecido nessa região para ter um resultado cirúrgico, um resultado muito mais preciso, nesse caso de aumento de coroa clínica, regulando as alturas gengivais. E na parte da laser terapia, que eu quero construir tecidos, eu quero recuperar os tecidos, né? Então, na visão da estética, nós trabalhamos hoje com estímulo de colágeno, nós trabalhamos hoje com tônus muscular. O dentista tem o poder de trabalhar o tônus muscular da face. Isso vai trazer hidratação profunda. Nós trabalhamos com cosmético nano, então vai melhorar muito a tonificação muscular facial. Hoje em dia está todo mundo estressado, então muitas pessoas estão tendo um apertamento dental, bruxismo, e a fototerapia contribui muito para isso. Então, a mente que se abre uma nova ideia, jamais ela voltará ao seu tamanho original. O laser, ele vai somar com as tecnologias e conhecimento que nós temos. E isso, na clínica, vai trazer um resultado melhor. Você vai ter uma cicatrização melhor, uma regeneração. Você vai ter um pós-operatório mais brando, um menor edema. Você tem uma série de eventos que apenas a tecnologia vai trazer, porque você não espetou, não furou, não foi invasivo para ter aquele resultado. Você não precisou injetar nada. Ele apenas vai trabalhar e regular o que já existe lá dentro. Isso em velocidade da luz. O laser trabalha na velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. Graças aos cromórficos biológicos, nós temos esses aumento do metabolismo celular. O que são esses cromórficos biológicos? Eles passam a ter ressonância. Então, são pigmentos, né, que passam a ter ressonância com um determinado comprimento de onda. Então, a melanina, você toma um sol, vai aumentar a quantidade de melanina para proteger sua pele contra a agressão dos raios ultravioletas. A hemoglobina, nós vamos ter aumento da superoxidase, é a enzima que combate o radical livre, e graças ao laser vermelho. Então, é a tecnologia LIB. O ribossomo, nós vamos usar a luz âmbar. Hoje é possível você sintetizar colágeno, por isso que nós trabalhamos o tônus muscular. Então, isso faz muita diferença. Nós reestruturamos, através do comprimento de onda âmbar, toda a parte facial. Então, isso, o que vai trazer? Melhora do tônus, melhora da viçosidade, melhora a hidratação, a paciente deixa de ter aquela aparência de cansada, você melhora relaxamento facial, os músculos faciais contribuem muito para aquela aparência de a pessoa estar sempre cansada, né? As porfirinas. Então, hoje, nós coramos através do PDT a bactéria. Essa bactéria ela vai ter uma ressonância com a luz vermelha quando se usa
o PDT, e vai oxidar a membrana celular. Os citocromos, gente, citocromos é dentro da mitocôndria. O que ele vai fazer? Ele vai aumentar ATP. O ATP é energia celular. E rodopsina é presente no seu olho. Por que nós enxergamos o colorido? Porque tem a presença da rotopsina e você consegue ter essa difração da luz, você consegue reconhecer os diferentes tipos de cores, né? Então, tudo isso vai mudar metabolismo celular de forma fisiológica. O laser nunca vai fugir do que é fisiológico. Quando tem algum dano, o organismo por si só deixa de funcionar algumas funções internas. Para quê? Para proteger o organismo contra aquela agressão. É um mecanismo de defesa fisiológico. O que o laser faz? Acelera aquele processo. Então, a zona e o tempo da inflamação que os macrófagos vai tudo fagocitar na cadeia da inflamação vai ser menor. Então, se ele vai trabalhar menos, nós conseguimos regenerar com um curto espaço de tempo. Então, o organismo, se eu resumir tudo que o laser faz, nós temos angiogênese. Então, angiogênese é o que nós precisamos. Então, olha para vocês verem como é que é uma coisa interessante do cromófilo nesse vídeo. Reparem que vai passar na mão da pessoa e não vai acontecer nada. Está limpando estruturas na indústria. Estão removendo aí os pigmentos na superfície. E esse comprimento de onda, ele tem interação apenas por esse pigmento. Então, o que ocorre é que não vai interagir, ele tem precisão. Por quê? Ele interagiu com os cromófilos específicos daquele comprimento de onda. Então, o laser é uma coisa muito interessante. Olha para remoção de pedra, principalmente de pedra nos rins. Ele tem interação com a hidroxapatita formada lá da pedra do rim. Então, você tem a remoção da lesão que tem, da pedra no rim. Então, isso faz muita diferença, porque você não foi invasivo. Então, o laser, se eu for resumir, ele é precisão. Reparem que cada comprimento de onda, hoje disponível na área biológica, e a DMC é um dos poucos equipamentos, uma das poucas empresas que produz equipamentos com 5 comprimentos de onda, que é específico para cada região. Então, vai ter diferentes poderes de penetração nos tecidos. E isso não vai ter uma seletividade de resultados. Então, para determinado comprimento de onda, nós vamos ter resultados, né? Então, hoje, o mais comum, o termo laser terapia, se fala photobiomodulation. Então, é a biomodulação celular através dos fótons, que é o principal componente da luz laser, né? Que é a luz, né? Então, repara mitocôndrias. O que tem dentro da mitocôndria? São citocromos. Os citocromos, ao interagir, vai captar a luz laser, vai interagir com a luz vermelha, nesse caso, e vai liberar ATP. Liberando ATP, energia extra, eu tenho trocas metabólicas, né? A membrana plasmática, ela vai ter interação principalmente com a luz infravermelho. O que o infravermelho vai fazer? Ele vai abrir a membrana plasmática para algum anestésico, vai abrir para os dermos ativos, vai abrir principalmente quando você quer circulação sanguínea, vai abrir principalmente para reduzir o edema, vai abrir, sempre ele tem o poder de abrir a membrana plasmática. Então faz muita diferença o infravermelho. Hoje em dia, na clínica, você tem uma performance melhor de difusão do anestésico, você tem uma N aplicabilidade. O laser infravermelho, e você remove os efeitos indesejados do botox, do preenchimento, quando ele está exagerado. Então, isso faz muita diferença na sua clínica. Então, olha lá. O que a angiogênese e a neovascularização
aumento de sangue, se eu tenho ATP, aumento de bradicinina, vai ter microcirculação periférica, então vou ter aumento de sangue rico em oxigênio no local lesionado. Eu vou ter uma maior organização de fibras colágenas. Então, isso promove uma organização tecidual. Você dá o estímulo lá dentro do DNA celular e você tem um correto alinhamento de fibras colágenas, evitando aí a formação de cicatriz e melhora a elasticidade, principalmente em casos faciais, que a gente precisa do tônus muscular. Na regeneração muscular, às vezes esse paciente está com a musculatura facial tão travada, tão rígida, que não consegue relaxar. Mesmo com medicamento, você vai aplicando laser, fluxo sanguíneo, a musculatura vai relaxando, o paciente vai minimizando a dor, vai tirando a dor em pouco tempo, sem injetar, sem ser invasivo, sem fazer esse paciente entrar em estado de sedação, e você consegue isso graças ao laser. Então, ele tem o poder de reparar a fibra muscular, tanto superficial como profunda. Vamos lá. Reduz a inflamação, o edema. Por quê? Ele melhora os mediadores inflamatórios, como macrófagos, neutrófilos, linfócitos, e você aumenta a defesa do organismo. O laser tem até uns artigos científicos que evita o paciente, como ele diminui a citocina, que é a inflamação do paciente, no caso de paciente que teve o COVID. Então, tira o paciente do risco de ir para a ventilação mecânica com o ILIB. Então, e tem artigo científico que eles produziram durante aí desse processo de pandemia que passamos. Uma das coisas que eu aprendi a vida inteira é que neurônio não regenera, mas o laser tem o poder de regenerar neurônio. Então, o paciente que tem parestesia, paralisia, ao aplicar laser, você tem uma proliferação de fator de crescimento. Então, começa a brotar o brotamento neuronal do axônio e você tem uma formação de mielina e recupera os tecidos nervosos, né? Principalmente em caso de paralisia de Belsen, quando a pessoa tem algum dano causado por resfriamento brusco da face, por vírus, principalmente por lesão, quando há um rompimento ou vai fazer um implante, encostou ali no alveolar inferior. Produção de cartilagem, você tem um aumento de condrócito, formação óssea, sem dúvida vai melhorar tudo. O que é uma regeneração? O que é uma cicatrização? Cicatrização é feita às pressas, regeneração é um tecido organizado, é o que já existe. O laser vai trabalhar dentro do organismo de forma seletiva. Ele vai trabalhar internamente, vai ativando algumas funções celulares que já existem internamente. Bruno, vai competir com o medicamento de forma alguma. Ele vai potencializar o efeito do medicamento. Então, existem as estratégias para cada situação clínica. Então, em tecido mole, nós vamos estimular quem? O fibroblasto. Então, o fibroblasto, ele gosta da luz vermelha. Então, é excelente para tirar dor. É claro que você tem que fazer uma descontaminação e aplicar. E é rápido. Cada ponto desse que você está vendo é 10 segundos. Então, é muito rápido, porque é na velocidade da luz. Então, existem algumas estratégias aí de aplicação. O que você melhora para esse paciente? Gente, quem já teve afta sabe que é desconfortável, lesão traumática por aparelho ortodôntico. Quando é criança, é melhor, a criança não consegue alimentar. Um adulto, principalmente, pênfico fugar, paciente que tem uma doença sistêmica, autoimune, tem manifestação bucal. Então, ele tem afta na boca inteira, ele não dá conta de deglutir. Então, o que acontece? Ele passa a ter deficiência de minerais, deficiência de vitamínica. Então, o laser vai melhorar o quê? A velocidade de regeneração desses tecidos. E isso, você vai ter o benefício de ausência de dor, você vai ter o benefício de regeneração mais rápida, você vai ter um aumento de linfócito, um macrófago trabalhando de forma mais rápida, esse paciente passa a falar um para o outro e o seu resultado clínico vai ser a reparação do tecido ósseo.
o tecido ósseo, o que nós vamos trabalhar? Nós vamos trabalhar principalmente os fatores de crescimento, né? As proteínas morfogenéticas, né? Proteínas que é responsável pela produção do tecido ósseo. Só que nós vamos precisar de um comprimento de onda maior. Qual é o comprimento de onda adequado aqui? Vai ser o infravermelho. Então, na ortodontia, você consegue movimentar o dente de forma muito mais rápida, porque você regula aquela fase de que está reabsorvendo ósseo e está formando ósseo, você diminui a fagocitose do organismo. Na periodontia, primeiro você descontamina e depois você aplica. Então, você estimula o ligamento periodontal a regenerar. Então, lembre-se que o ligamento periodontal, ele regenera. Então, você descontamina, estimula, você melhora até a inserção das fibras colágeno, a fibra de Sharpei num dente que tem problema periodontal. Então, você diminui até a mobilidade do dente. Melhora muito o fluxo sanguíneo na região, melhora a atividade dos linfócitos, a atividade da defesa do organismo. Então, na traumatologia, é a única tecnologia que pode entrar no hospital e trabalhar de forma não invasiva, porque esse paciente acabou de passar por um procedimento cirúrgico e, ao aplicar o laser, ele vai diminuir o edema, vai melhorar muito o fluxo sanguíneo, porque ele vai promover efeito de comportas. Por que dá o edema? Porque no organismo existe as válvulas, microválvulas, que vedam. Então, ao aplicar o laser, ele aumenta histamina e bradicinina. Então, você passa a ter uma liberação desse líquido muito mais rápido. Então, o paciente tem menos edema. A recuperação é muito maior. As velocidades de reparo é a cada 3 dias. Então, existem umas posologias de forma de aplicação, principalmente para tirar a dor desse paciente, e ele passa a ter um pós-operatório mais brando, muito mais confortável. Então, esse paciente, sem dúvida, vai sempre lembrar disso aí, né? Na implantodontia, a mesma coisa, você melhora muito o quadro daquele paciente que não teve. Então, você passa a melhorar, principalmente esse caso de implantodontia, principalmente no pós-operatório. Então, o que vai melhorar? Aquele caso em que o implante teve baixo travamento, então nós vamos melhorar o travamento desse implante, porque a fagocitose dessa área que está sendo passado um processo de reparo, você diminui aquele tempo de fagocitose. Então, o tempo da inflamação passa a ser melhorado, a organização das fibras ósseas, do mesmo jeito que o fibroblasto fica paralelo às fibras ósseas, vai ter uma formação muito mais rápida. Então, sem dúvida, esse implante vai se integrar mais rápido. Você aumenta a imunidade, sempre que trabalha com laser, você aumenta linfócito. Então, você passa a ter uma atividade muito maior de defesa nessa região, que está passando por um processo recente ali de reparo. Então, você ativa muito toda a vascularização, toda a angiogênese dessa região, principalmente naqueles casos em que você faz reconstrução de tecido ósseo ao mesmo tempo do momento da instalação, em carga imediata de extrema importância. Hoje, cada vez mais se faz muita carga imediata. É um procedimento mais corriqueiro no consultório. Hoje, com o avanço tecnológico dos implantes que permite você carregar de forma mais rápida, como é o implante da Straumann, você cada vez mais reduz o tempo de aplicação, de tempo de reparo do tecido gengival, né? Que às vezes você tem que esperar muito dos casos em regiões estéticas, a formação dos 90 dias ali do reparo gengival. Ao usar a tecnologia laser, você pode reduzir isso aí. Então, em pós-extração, vai ter o mesmo resultado. Na endodontia, também, vou dizer, você aplica
por vestibular, vai melhorar bastante. E lembrando que são doses maiores, de 3 até 6 joules, se trabalha em tecido ósseo. Existem os tempos, né? O paciente não vem mais que 2 vezes no consultório. Hoje em dia nós estamos até reduzindo, aumenta um pouquinho a dose e reduz para 1 dia. Isso você consegue ter um fluxo, você consegue ter uma realidade próxima à clínica. Lembre-se, no papel, artigo científico, tudo é aceito, é muito válido, nos ajuda a provar um pouco do que estamos fazendo, se estamos no caminho certo. Só que a realidade clínica é um pouco diferente, né? Então faz aí a diferença você aplicar. O segredo é sempre aplicar laser. Trabalhando com laser vai ter muita diferença em resultado clínico, né? O tecido dental você vai usar os 2 comprimentos de ondas. Como assim? Depende qual estágio do tecido dental se encontra. Então, pós-remoção do amálgama profundo. Então, esse paciente está fadado a ter um pós-operatório um pouco complicado, restauração profunda. Então, mesmo você usando os adesivos hoje mais modernos, com MDP, então você passa, sem dúvida, a ter um pós-operatório mais brando, né? Então, hoje, com essas tecnologias de aplicar laser, você vai ter um pós-operatório muito mais tranquilo, o risco dele ter dor e induzir principalmente a formação de dentina reacional. Então, você não vai ter sensibilidade, você diminui o risco. Então, fez a restauração, você vai passar a trabalhar na região, ou cimentou a sua coroa de porcelana, pós-restauração na região cervical, com a luz infravermelha. Então, existe esses diferenciais aí da aplicação. Na hipersensibilidade cervical, é aqui onde que eu ensino como pagar o investimento do seu equipamento. Então, lembre sempre, são 10 sessões que esse dente precisa, você vai cobrar aí na casa dos R$150, então R$1.500, 4 pacientes pagou o seu investimento. Então, hoje, a primeira coisa que você faz investimento em equipamento e curso de habilitação, para você estar sempre com novos conhecimentos, novas formas de aplicar. O laser, cada dia mais, vem mudando as formas de aplicar. Às vezes, você tem um equipamento muito antigo, às vezes você não utiliza ele por falta de tirar ele da mala. Tem dentista que fica com o equipamento dentro da mala. Não, o laser você tem que estar em constante aperfeiçoamento para saber utilizar. Então, na região de hipersensibilidade, você vai aplicar um ponto ali no mesial, um ponto na distal, um ponto ali na área mais alta, né, do zênite, e um ponto lá no fundo de vestíbulo. Isso você faz em todos os dentes, lembrando que são 10 sessões. O que nós vamos estimular? Nós vamos estimular fluxo sanguíneo no interior do dente, nós vamos estimular principalmente a formação de dentina terciária. Então, ela vai ser muito mais organizada. E esse paciente, sem dúvida, vai parar de ter dor. Porque a maioria de cremes dentais, passar flúor, hoje nem se usa mais flúor, tem algo mais tecnológico, né? Então, você vai estimular o vedamento dos tubos dentinários de dentro para fora. Tecido ósseo. O tecido ósseo já é um tecido pouco vascularizado. Por isso que nós precisamos de um número maior de sessão. Ele precisa de mais estímulo. Por isso que nós temos que trabalhar comprimentos de ondas maiores, comprimentos de onda, dosagem maiores, e sem dúvida de 10 a 20 sessões. Nevralgia. Eu não vou na sessão hoje na sessão odontológica porque estou com dor. De forma alguma, a nossa clínica está habilitada a trabalhar com a tecnologia laser, então você vem, nós não vamos fazer o procedimento odontológico, mas você vem aliviar a sua dor. Gente, o paciente vai te amar por aliviar a dor. É muito ruim a nevralgia, ela causa muitos transtornos psicológicos, principalmente. Parestesia. Então, parestesia é quando se tem dormência, foi extrair o terceiro molar, foi instalar um implante na região dos dentes inferiores e posteriores, foi extrair um dente próximo mentoniano, e isso pode acontecer. Né? Então, nós vamos
ter um protocolo correto de como lidar com a parestesia. Na paralisia, então você melhora o tônus muscular de um lado e, sem dúvida, vai trazer relaxamento muscular facial. Na alveolite, você cureta e aplica o laser depois. O que vai estimular? Vai estimular, sem dúvida, aí a circulação periférica, vai aliviar a dor. Posso usar o PDT aqui, que é o corante, que mata as bactérias? Pode também. Então, você tem essas aplicabilidades do laser, né? Na xerostomia, hoje tem um protocolo de pré-aplicação de radioterapia e de quimioterapia. A maioria de pacientes que tomam muito medicamento tem sempre lá, todo medicamento está lá assim, xerostomia, perda de saliva. Então, você não tem saliva nesse paciente, ele está fadado a ter afta. Então, você melhora fluxo salivar quando trabalha com laser, né? Na anestesia, vai aplicar um aptério mandibular. Antes de aplicar, aplica o laser. Pós-aplicação também, vou estimular o metabolismo desse anestésico. Vou trabalhar também aqui no caso do dermocosmético. Abra a membrana celular facial para aplicar os dermocosméticos nano, que tem alto poder de nutrição celular, e vou melhorar o tônus muscular e sintetizar colágeno. Então, a luz âmbar tem o poder de fazer isso. Na DTM sempre vai melhorar fluxo sanguíneo. Melhorou o fluxo sanguíneo, vai melhorar uma série de efeitos de mediadores químicos internos desse caso. Vai aliviar a dor. Sem dúvida, esse paciente vai ficar relaxado, você vai conseguir um relaxamento de fibras, tanto superficiais como profundas. Você vai ter um relaxamento não só local, um relaxamento do corpo todo, porque começa a acumular ácido lático nessa musculatura. Então, ao aplicar o DTM, em caso de DTM, você tem alívio imediato da dor. Isso em pouco tempo de consultório. Tá? Não precisa ficar o paciente com a manhã toda para lidar com a DTM. É claro que ele tem que passar por tratamento reabilitador e descobrir a causa dessa DTM. Na herpes, quando tem aplicações por fase, né? Uma estratégia por fase, que nesse caso aqui foi a fase prurido. Então, nós vamos aplicar o laser local e fazer até a técnicas de aplicações da drenagem linfática, são pontos estratégicos na face, em que nós vamos aplicar o laser, principalmente para melhorar aumento da imunidade, trabalhar interferon, linfócito, que vai combater o vírus da herpes, né? Então, isso aqui é um artigo científico que eu gosto muito, que isso é muito comum quem trabalha com porcelana. É um caso aí, um acompanhamento feito até por uma equipe de brasileiros, a fotobiomodulação. Lembra que no corpo o que regenera é o fígado, ligamento periodontal e a polpa tem um poder de regeneração. Então, o que ele fez? Olha lá, o black space entre um dente e outro, isso é muito comum quem trabalha com estética. Ele passou uma broca, aquelas brocas de acabamento que tem a tarja vermelha ou a tarja amarela, estimulou o sangramento ali do ligamento periodontal e aplicou 2 vezes nesses pontos, um ponto na papila, um ponto ali no zênite, e acompanhou isso por um período. Ele fez a segunda aplicação também, repare que formou a inserção, e ele acompanhou isso por 4 anos. Então, ele teve um acompanhamento. Quem depois quiser esse artigo científico, é muito bom para quem trabalha com estética, você evitar esse black space. O que é o comum a pessoa fazer, o profissional? Ir lá e trocar a porcelana. Então, se nós temos o poder de regenerar ligamento periodontal e ganhar inserção de fibras, opa, é uma ferramenta de extrema importância na clínica, porque você passa a ter um arsenal de forma diferenciada de atuar e diminuir custos, tanto para você como para o paciente. Então, a terapia fotodinâmica, é o PDT, então, Photodynamic Therapy. Então, é um corante, nós vamos usar a mesma tecnologia laser, só que nesse caso aqui é o laser vermelho, aquele usado lá no tecido mole, só que
Ao ter a ressonância com esse corante, ele vai produzir um oxigênio altamente residual, um oxigênio negativo, a gente fala oxigênio de singleto, que tem o poder de oxidar a membrana celular. O que é bom dessa terapia? Você pode repetir, não tem como a bactéria ser resistente a um corante. Ele tem dupla seletividade, porque ao mesmo tempo que você está matando bactéria, bacteriostático, bactericida, ele vai estimular os tecidos ao redor. E não tem efeito tóxico cumulativo, como se possui nos medicamentos. Então, a forma de aplicar, você vai aplicar sempre onde há bactéria, ok? Na endodontia tem umas pontas finas que você encaixa para você descer a luz até em determinado conduto, né? Então, na endodontia, nós coramos, tem que esperar 5 minutos. É um PDT, hoje ele tem gel e tem líquido, diferentes concentrações, e vamos aplicar aí por 90 segundos. Tanto na endodontia, vou fazer meu trabalho convencional e vou fazer isso antes de obturar, fazer meu curativo de espera. Na periodontia também a mesma sequência. Então ele é muito bom porque ele consegue ali descontaminar o cemento. Então a sua terapia passa a ser muito mais efetiva, principalmente em paciente que tem comprometimento sistêmico, baixa imunidade. Por que você raspa, raspa, raspa e não melhora? Porque esse paciente tem um comprometimento sistêmico que não deixa as defesas deles aí trabalhar de forma natural. O laser potencializa e otimiza isso. Na implantodontia, no caso de descontaminação da superfície de implante, com alto número de implante, sem dúvida vai ter alto nível e aparecimento de mucosite e principalmente de periimplantite. Então, tem casos que você pode rebater retalho e descontaminar a superfície do titânio ali. Então, é muito difícil descontaminar a superfície do titânio, mas sempre que se tem uma tecnologia inovadora, ela vai trazer benefícios e você consegue ali ganhar inserção, consegue melhorar a inflamação local dessa região. Então, agora nós vamos trabalhar com a potência maior. Até então, no laser de fotobiomodulação, a potência era fixa. O que alterava era a dosagem. É como se fossem as miligramas. 1, 2, 3 miligramas, até 9 miligramas, que esse, no caso Joule, né? No caso da luz laser. Agora nós vamos aumentar a potência. Então, até então, nós estávamos só construindo tecido. Ao aumentar a potência, o que nós vamos fazer? Evaporar tecido, desintegrar tecido. Então, eu gosto muito desse exemplo. Isso aqui quem me passou foi a professora Luciana Almeida Lopes, lá do NUPEM. Ela usa esses exemplos para explicar o efeito do laser de diodo de alta potência. Ao encostar fibra, isso aqui é um rio, né, na água, eu joguei uma pedrinha lá. Onde que a pedrinha caiu, ele evaporou lá. Nota que o halo sumiu. Então, carbonizou onde eu encostei a fibra óptica no tecido. Vaporizou, coagulou, por isso toda cirurgia a laser não sangra. E a terceira é a melhor, a quarta, né, é a melhor dos efeitos, desnaturação proteica. Então, não tem contaminação bacteriana. Minha cirurgia é estéril, nada sobrevive ali, nenhuma colônia de bactéria. Nós não temos o risco de reincidiva, é muito menor. E, sem dúvida, vou ter estímulo, porque eu trabalhei ali com uma potência maior, então, ao redor vai chegar aos 100 miliwatts que eu preciso para ter uma resposta biológica, aquelas respostas que nós estávamos tendo num laser de baixa potência. Então, repare esse caso clínico aqui, ó. No caso, o paciente, eu gosto muito, pegou um vaso sanguíneo, uma cirurgia. Então, o que o laser faz, ó, principalmente em caso de bichectomia? Aqui é muito semelhante ao hemangioma, que é muito comum em lábios. Ó. Quando pega um vaso sanguíneo, ó, o que o laser tem o poder? Ó, de contrair fibra colágena. Então, isso não há toque. O que ele está fazendo? Ele está evaporando. Aliás, ele não está evaporando, ele está contraindo fibra colágena. Porque ele está tendo ressonância, principalmente com a hemoglobina presente ali do vaso. Ó. Então, hemangioma nós tratamos dessa forma.
é prático, não há necessidade de furar, tem caso de hemangioma fazer várias aplicações. Mas isso aqui é um experimento de bancada em porco, né? Ele não está vivo, é numa mandíbula de porco, mas para mostrar para vocês por que ele sela o vaso sanguíneo, interage com a hemoglobina e ele vai lá e seca. O laser é muito utilizado na parte que trabalha com angioplastia, né? Aplica a fibra ótica dentro do vaso e tira aqueles vasos, principalmente a teleangiectasia que dá no nariz, aquelas nódulos que tem, ele consegue aí neutralizar essas varizes, né? Principalmente na pele. Isso é a parte médica que a DMC também atua. Então, o laser tem o poder de trabalhar, só que é a parte que o médico faz fora do corpo. O dentista pode trabalhar na face, onde tem essas varizes na face, né? Gente, uma coisa que as pessoas, eu vejo que é difícil entender, pensa que o laser queima. O laser não queima, ele evapora tecido. Então, o tecido evaporado, o vizinho tá vivo. Então, nós vamos cortando por camada. Repara a borda. Então, a zona lá, horizontal damage, a zona de necrose superficial é muito pouco. Repara o bisturi elétrico. Muita gente confunde com laser cauteriza. Não, cauteriza é lá na década de 70. Hoje não existe mais bisturi elétrico. Hoje nós temos laser. Olha o dano de células. Né? O bisturi elétrico de 1.000 a 1.500 camadas de célula. Olha o bisturi convencional, de 100 a 300 camadas de célula. Olha o laser de diodo, de 15 a 25. Por que ele destrói menos? Porque é menos áreas de necrose superficial para o organismo fagocitar e depois vir a reparar. Olha o laser de Erbo, de 5 a 10 camadas. O laser de Erbo ele tem um resfriamento de água e ar. Então, faz muita diferença. Só que em termos de tecido mole, o diodo vem apresentando muito mais desempenho. Quando comparamos o efeito do bisturi elétrico com o laser, foi um artigo científico, um trabalho que eles mediram a termia, né? Então, é uma câmara térmica que a variação da temperatura. O que eles concluíram? O laser deu uma variação aí, ó, de 9,1 graus. Olha o eletrocautério, 32,3 graus. Então, cuidado, o risco de necrose superficial, porque aumenta, pode até destruir a polpa do dente quando você tem aumento muito brusco da temperatura. Então, o eletrocautério tem suas aplicações, sim, lá na década de 70, né? Então, hoje, nós trabalhamos com algo que, gente, quem já fez cirurgia com o eletrocautério, não para o profissional, mas quem foi submetido, fica doendo depois, muito tempo, porque ele dá choque. É terrível. Uma vez eu fiz uma cirurgia no dedo e usou eletrocautério, eu fiquei sentindo aquele choque durante um tempo aí, então no pós-operatório. Então, o laser, ele já não causa isso, porque o eletrocautério é uma luz elétrica sendo transformado em energia térmica. O laser é luz elétrica, tá ligado na tomada, transformada em energia óptica. Nós cortamos com a luz, isso que faz a diferença. Então, quais são as vantagens do laser? Descontaminação, laser de alta potência, descontaminação bacteriana, vamos diminuir o risco de anestésico, sem necessidade de sutura, na maioria dos casos, sem sangramento, redução do tempo clínico, cicatrização mais rápida, conforto para o paciente e, sem dúvida, o paciente vai falar um para o outro. Você vai receber indicações nisso. Então, é isso que a tecnologia traz de benefício. Você otimiza a forma de trabalhar. E ele muda as formas de todas as especialidades. O que nós temos que ter hoje, profissionais de mente aberta, entender as inovações tecnológicas que tem e começar a usar. Porque se alguém não muda, alguém vai mudar no seu lugar. Então, seja o primeiro, seja o pioneiro. Se uma empresa investe bilhões em tecnologia brasileira, nós temos que dar graças a Deus que ela escolheu o Brasil para desenvolver. E agora é a nossa vez. Então, hoje, a DMC produz tecnologia para fora. Então, fazemos muita diferença nisso. Então,
seja o piloto dessa tecnologia. Então, fizeram um estudo lá na American Heart Association, 91% dos pacientes com doença cardíaca também possuem problemas periodontais. Por isso que hoje o dentista está no hospital. Por que que aquela quarta onda mata a bactéria? Ao evaporar uma bactéria, vai cair os lipopolissacarídeos no meio, isso vai formar colônias, porque eles são colônias de aminoácidos, ele vai formar a proteína, vai formar a colônia e vai tentar se reestruturar. Como ele modificou a estrutura, o risco de formar colônia é muito menor. Então, sem dúvida, o laser no ambiente hospitalar de alta potência faz muita diferença. Toda cirurgia a laser é limpa. Gente, a cada dia que passa, por que hoje tem um controle especial de antibiótico? Então, até foi projetado aí, fizeram um estudo, até 2050, uma pessoa morta a cada 3 segundos por bactéria. Cada vez mais, os antibióticos vão perdendo eficácia, as bactérias ficando mais resistentes. E aqui ele concluiu, esse pesquisador, que aqueles pacientes com risco de ter bolsa periodontal reduz o risco de endocardite bacteriana, apenas o uso do laser. Então, o laser de alta potência, nós podemos fazer uma gama de aplicabilidade na clínica. E eu vejo que tudo depende do bom treinamento. É claro que o profissional ele tem que entender que existe uma curva de aprendizado. Por mais que o profissional tenha muitos anos de experiência clínica na hora odontológica, ele tem que entender que aquilo é algo novo. Então, se ele está acostumado com bisturi, que usava força mecânica, o laser é uma luz óptica, nós não podemos colocar força. E eu vejo que a maioria dos profissionais não querem voltar para aprender, ele quer comprar isso e na segunda-feira usar no primeiro paciente. Não, gente, sejam sábios, dá 2 passos para trás, um passo para trás para você dar 2 para frente. Então, aprenda. Por isso que tem os cursos de habilitação. Hoje nós estamos organizando cursos de habilitação no Brasil inteiro para a pessoa ter esse conhecimento, que ele é para todos. A odontologia organizou isso, o Conselho Federal de Odontologia normatizou, todo esse curso é normatizado dentro das normas do Conselho Federal de Odontologia. Isso vai acontecer para todas as áreas da saúde. Então, nós temos um enorme diferencial. Cabe o dentista a escolher e começar a trabalhar isso na clínica. Então, o clareamento gengival, né, a melanoplastia, existe a forma convencional, existe N formas de trabalhar. Aqui nós usamos o laser, ele vai descamando, né? Fizemos aí, foi feito um estudo clínico aí por esse autor, então ele concluiu que melhorava muito o pós-operatório. Olha como é feito esse caso clínico. Reparem que você vai, sem dúvida, trabalhando, você vai trabalhando de lado, né? Com você vai deita a fibra ótica e você vai descamando e vai sempre limpando. Então descama todo o tecido até chegar ali onde que tem a melanose e você vai descamando por camadas. Como a potência aqui é menor, você consegue um controle do dano térmico, você está sempre em movimentação, está evaporando as células superficiais, ele tem um poder aí de precisão de 2 milímetros. Então é muito preciso. Eu falo que é o corte da perfeição, é laser. Não existe outro corte igual. Hoje se opera olho, então na odontologia nós temos essas vantagens, né? De estar trabalhando com a fibra ótica, então reduz muito o custo operacional. Esse equipamento foi uma grande diferencial de custo para poder trabalhar isso na clínica, né? Então o brasileiro, o dentista brasileiro consegue adquirir esse equipamento e ela se paga. Então, você vai trabalhando aí a fibra ótica de lado e descamando, sem dúvida, lá toda a região aqui junto, nós fizemos a melanoplastia e fizemos o aumento de coroa clínica aí, controlando a altura dos zênites, né? Tem as técnicas adequadas, as potências adequadas, não você trabalhar como se fosse pincelando, né? Fizemos superior e inferior, né? Olha o inferior sendo realizado também. E 30 dias depois. Bruno, isso tem risco de voltar? Sim, sem dúvida.
Só que o pós-operatório, como não depende da técnica voltar, o risco de voltar, depende muito mais desse paciente, daquele sistema biológico. Então, se voltar, nós temos o recurso a laser aí, que o pós-operatório é mais brando. É isso que o laser vai trazer de benefício em relação a outras tecnologias. Na ortodontia, imagina criança rebater retalho para colar um botão para tracionar, o laser é rápido, cirurgia limpa. Aqui, pouco anestésico você usa em casa, eu vou passar uma fórmula de anestésico tópica que você consegue fazer isso só com anestésico tópico, sem rebater retalho, sem sutura. Isso pode acontecer tanto na região de premolares, ou então, às vezes, colocar um botão aí no palato, que sangra muito, principalmente em crianças. Então, é um procedimento rápido e limpo, preciso, né? Então, aqui fizeram uma comparação, um estudo clínico, um uso de caso clínico, né? Que o laser tem o poder de você pulsar ele. O que é pulsar? Você vai ter uma pulsação daquela energia, né? Então, você tem aí um menor dano térmico na hiperplasia. Você pode remover e enviar para o histopatológico. Gente, o histopatológico ama as peças quando utiliza o laser. Por quê? Ela mantém toda a integridade, coisa que o bisturi não mantém. A regularidade da célula. Quando um patologista falou, eu amo fazer lâmina quando eu utilizo o laser, porque ele consegue manter todo o arcabouço celular daquela lesão. Então, sempre escreva para o patologista, né, que vai fazer o estudo da peça que foi removida a laser. Essa área não vai ficar igual a afta, porque ela está selada. Então, as terminações nervosas estão seladas. O que você está vendo esse bordo esbranquiçado é a zona de necrose superficial. O que eu recomendo? Usar um cicatrizante, o Adimuc, que é a base de camomila, altamente cicatrizante, e fazer a sepsia com um bom antisséptico bucal, né? Isso cicatriza rápido, sem dúvida. E essa hiperplasia não teve nenhum problema neoplásico, né? Era apenas hiperplasia causada por hábito. O paciente não tinha aí o dente 36 e ele tinha um hábito de ficar mordendo o lábio, né? Então gerou essa hiperplasia. Esse paciente, ele é da harmonização facial, ele tinha essa lesão aí na asa do nariz, o dentista pode trabalhar de forma extraoral sem nenhum problema, isso já está mais que regularizado, carimbado, regulamentado aí dentro da especialidade da orofacial. O dentista pode trabalhar de cabeça e pescoço do ocioide para cima. Então, aqui nós trabalhamos na asa do nariz. Você sabe que o melhor aqui, gente, é a forma de anestesiar. Você anestesia aqui intraoral, um pouco de anestésico extraoral e vai evaporando. Então, aqui não apenas removia a lesão, era uma verruga esse paciente tinha, então você vai evaporando ali, sempre o sugador ligado. Por que ligado? Porque essa evaporação celular ela é tóxica e o paciente está ali respirando o tempo todo. Então, por isso que tem que estar ligado o sugador de alta potência. Então, removemos e selamos toda a vascularização dessa lesão. Então, sem dúvida, vai ser muito melhor o pós-operatório e você vai ter um resultado muito mais rápido. Porque esse paciente, eles quiseram fazer a remoção de enxertos, zonas, já pensando que isso era um câncer, né? Então, eu falei, ó, vamos acompanhar, vou remover apenas o que está fora aí da regularidade da asa no nariz. Esse paciente eu encontrei ele depois de 180 dias, vocês vão ver o resultado final. Estou lá selando depois as terminações nervosas, selando depois todo aquele tecido conjuntivo exposto, né, da pele. Então lá, sem sangramento, sem sutura e um máximo de conforto. Então, 6 meses depois, ó, olha a região como ficou, nem cicatriz ficou. Depois ele vai vir para me remover essas telangiectasia aí do nariz, né? Na frenectomia lingual hoje tem um teste da linguinha, é muito feito em criança, em adulto, em adolescente, que tem problema em estimular a fala, dificuldade em falar, movimentar a língua.
Esse paciente aqui já era da reabilitação, paciente aí idoso. Então, consegui tracionar, existe esse afastador adequado de tracionamento. Você aqui vai evaporar o freio. Você não vai fazer a remoção igual a técnica convencional de fazer sutura. Você evapora o freio, né? Então, traciona e vai evaporando, e vai liberando. Libera e fica essa área cruenta, cicatriza por segunda intenção. Lembrando que aqui está tudo selado. Então, não tem terminações nervosas e não está contaminado. O paciente depois vai fazer controle com asepsia e você pode usar o laser de baixa potência para estimular essa regeneração tecidual ao longo do tempo do pós-operatório. Frenectomia labial, em implantes, principalmente, onde tem baixa inserção. Qual é o diagnóstico? Muitas vezes a pessoa me pergunta, tracionou o lábio, ficou isquêmico? Frenectomia labial. Então, você vai lá e evapora, na verdade, ele vai mudar a inserção. Em vez de ser baixa, vai localizar mais apical, evitando aí de ter o black space, de tracionamento nessa região, né? Instalação do implante, ao invés de usar o bisturi, você vai usar o laser. O tecido está vivo. Chegou lá no periósteo, você descola, instala o implante sem nenhum problema. É um procedimento pós-operatório melhor. Sem dúvida, aqui está vivo, está selado, não está queimado, como vocês viram naquele slide, comparado com um eletrocautério. Deu o travamento adequado, possibilitou a instalação do cicatrizador. 90 dias depois, realizamos a reabilitação. E quando é uma abertura maior, esses casos sangram muito, você tem um maior controle do caso. Bruno, mas está escuro. Muitas vezes a pessoa preocupa com essa carbonização celular. Isso é o de menos, porque o tecido está vivo, está cooptado aqui. Descolamos, é muito difícil, porque esse tecido fica muito fibroso, descolar. Instalamos aí vários implantes. A Straumann hoje tem uma tecnologia de implante mais estreito. Hoje não se usa só titânio, hoje é titânio com a liga de zircônia. Então, é um implante diferenciado, possibilitou você usar implantes estreitos em regiões de molares. Então, conseguimos reabilitar dente a dente. Gosto muito de suplementar. No passado não tínhamos tecnologia de colágeno. Hoje nós temos já disponível no mercado brasileiro tecnologia já estudada, tecnologia que vai suplementar esse paciente na formação do tecido. E o que eu fiz aqui? Apliquei a Amber. O que a Amber faz? Sintetiza colágeno. É tudo que eu preciso aqui para o meu tecido formar de forma mais adequada. Olha, depois de 90 dias provisório condicionando a papila, possibilitando aí uma moldagem melhor, um pós-operatório melhor. Olha como regenerou a qualidade, condicionamento gengival. E o pós-operatório, sem dúvida, muito melhor do que um convencional. Por quê? Esse paciente teve muito pouco sangramento durante a cirurgia. Reabertura de implante, você não muda a linha mucogengival, não muda a papila. Então, acessou o tapa do implante, o cover, né? Então, você pode selecionar o pilar, já fazer isso de SEREC, já construir ou moldar, enviar para o laboratório. Você tem muito mais precisão dessa altura gengival, né? Restauração subgengival. Esse paciente toma anticoagulante, eu teria que mandar uma cartinha, suspender um tempo, o anticoagulante e a cárie ia virar um canal. Já está com a cárie, paciente idoso, já está com a cárie subgengival, evaporei, acessei a cárie. Reparem que você vai evaporando o tecido de forma, movimentando a fibra óptica, de forma pincelamento, né? Nós vamos ter até o hands-on, pois quem quiser fazer o hands-on, nós podemos fazer aí nós vamos fazer aí no Instituto Renovare o hands-on para quem quer conhecer, manusear a fibra óptica, a tecnologia laser, e possibilitou restaurar de forma imediata e 60 dias depois, né? Isso aqui é um artigo que nós publicamos com alguns colegas aqui de Goiânia, várias técnicas de moldagem, e eu fui convidado para falar do laser, né? E nós usamos muito laser com SEREC, porque ele evita o fio afastador. Então, nesse caso clínico,
não afastamos com fio afastador, foi realizado com laser, ele vai evaporar a nível de suco, criar o espaço virtual do material de moldagem. Aqui foi preparo zero, o ombro é zero, não tivemos ombro e de redução cervical. O mocap, e repare 30 dias depois. Notem que o mocap são provisórios lá unidos, feito de bisacril. Repare que 30 dias depois estava tudo sadio. Por quê? Ele descontaminou o suco periodontal, a paciente tinha uma higienização boa, então facilitou bastante, só que ele regenera. Lembra que o ligamento periodontal regenera? Então, repare que ele deu estímulo e aumentou a defesa da região. Então, possibilitou as cerâmicas serem cimentadas sem nenhum problema de inflamação e nenhum problema de sangramento. Então, foi o caso clínico desse artigo que escrevemos, né? Olha o que o laser faz. Você vai pincelar, vai evaporar apenas no suco gengival. Bruno, isso é igual bisturi elétrico? Não, bisturi elétrico queima, não dá essa precisão aí de afastamento gengival. Então, é muito rápido trabalhar, né, com laser, né? Na herpes, nesse caso, é contraindicado o uso de aplicação do laser de baixa potência aqui. Diretamente na herpes, tem outras estratégias para fazer. Então, aqui você pode furar e drenar com PDT. Com laser de alta, anestesio internamente, encosto, evapora isso, descontamino. Então, logo de imediato, olha como já diminuiu o edema. 48 horas depois e 7 dias. Gente, o laser de alta para afta não tem nada igual. É uma aplicação, eu passo anestésico tópico. Então, ele sela ali todo, é rápido, muito rápido. O laser de alta faz muita diferença de aplicar. No exterior só se usa laser de alta. Então, aí tem como aplicar ele de forma de baixa. No exterior, sim, os equipamentos lá são mais potentes. Porém, para nós, a taxa de importação torna inviável. Então, esse equipamento tem um custo-benefício muito mais acessível. Gente, na periodontia, ele já entra você anestesia, é 5 segundos fazendo esse movimento da fibra. O que ele vai fazer? Remoção do tecido granuloso. Vou descontaminar. Descontaminei a bolsa periodontal. Isso traz um benefício enorme ali, tanto de sangramento, tanto remoção ali do tecido. Faço a minha curetagem, raspagem ali do cemento, posso usar ultrassons, curetas, a forma convencional que vocês vêm trabalhando. E o laser vem para promover uma coagulação desse suco gengival. E é rápido fazer isso aqui, esse procedimento. Não há necessidade de você suturar, aliás, rebater retalhos, suturar. Então, o laser passa a ser eficaz sem você rebater retalho. Ele dá o poder de você descontaminar de forma muito mais eficaz. Você otimizou a sua periodontia, né? Na endodontia, a mesma coisa. Você não precisa romper o comprimento de trabalho. Lembra que a terceira onda desnatura a proteína ali do ápice e você consegue reverter lesões grandes, né? Inicial, transoperatório e 5 meses, tem a técnica adequada. Então, mudou o pH, o tecido ósseo, né? O osteócito vai, sem dúvida, ali proliferar na lesão ali onde estava grande, até quase chegando o abscesso periodontal, chegando até nos dentes adjacentes, né? Então, a bichectomia, gente, é a terceira cirurgia estética mais realizada no mundo, né? Então, é ótimo quando não tem o edema, mas quando tem edema instalado, normalmente erro na técnica. Então, na verdade, aqui nós estávamos fazendo foto com 90 dias, mas com 180 dias, para ter o total cicatrização dos tecidos, né? Então, reparem que ela vai criar uma zona plana. Você não vai emagrecer a pessoa porque removeu a bola de Bichat. Qual que é a função da bola de Bichat? A função dela é a pessoa, principalmente quando está na fase de amamentação, fazer a contração muscular para ela amamentar. Depois que houve um desenvolvimento esquelético, ela vai estar lá, é uma gordura que existe, é do tamanho de uma cereja, você
vai anestesiar e vai remover apenas aquele tamanho. Gente, eu vejo gente pesando a bola de bichar, vejo gente colocando na seringa. Nós somos desproporcionais. Na verdade, o que a pessoa pesa ali é anestésico. Isso já está mais que provado. É claro que um lado é diferente do outro. Então, medindo a seringa métrica, isso não é aquela quantidade. Não dá para você ficar pescando gordura lá dentro. É onde que pega vaso sanguíneo profundo. E é muito desagradável quando pega vaso tecido profundo. Ela tem uma cápsula, rompeu a cápsula, logo ela vai. Você vai drenar ela, né? Então, o tecido, quando você faz a remoção da bola de bichar, o tecido, como ele não tem queratina, ele não tem firmeza. Então, o tecido fica solto. E depois você sutura, que vai cicatrizar. O tecido, nota que a inflamação é muito menor. Por que que abriu muito? Porque você dilatou. É o tecido sem queratina. Você abriu a técnica, eu vou mostrar como é que é feito. É uma técnica que a gente faz a dilatação do tecido. E isso vai cicatrizar muito mais rápido, até mesmo com bisturi. Olha depois a remoção da bola de bichar, tamanho de uma cereja. Menor com a cereja, depende também do grau de envelhecimento do paciente, suturamos e o paciente não conta para você que fuma. O que nós usamos? PDT. Aplicamos, coramos, vai cicatrizar de forma muito mais eficaz, sem nenhum problema. Tem um laser infravermelho. Olha como é que é feita a técnica. É uma técnica simples, é uma técnica que ela exige um pouco de conhecimento. Você vai ali na linha alba, gosto muito de fazer a técnica baixa. Então, você vai ali na linha do primeiro molar, paralelo à ponta de cúspide, e você abre para distal o tecido e vai abrindo por camadas. Vai com as pinças Kelly, abrindo, difusionando e vai drenar. Nada de ficar pescando lá dentro. Eu vejo que a pessoa acha a cápsula com um bisturi e começa a cortar internamente. Ó. E aqui é do começo ao fim com o laser. Nada de usar tesoura. Lembra que o laser sela. Isso faz a diferença aí em trabalhar com a tecnologia laser. Ele vai selando todos os vasos de arteríola. Então, seu pós-operatório é muito mais brando. Gente, fazer isso aqui, ó, você não gasta nem 5 minutos, você gasta muito mais tempo fazendo a sutura. Como o tecido não tem queratina, ele vai abrir. Não tem queratina, o tecido fica solto. Você suturou, vai cicatrizar muito mais rápido, né? Então, o laser vai te dar esses benefícios. Então, hoje nós trabalhamos na parte da facial. Hoje nós temos aí o clareamento dental a laser. Hoje ele faz o diferencial. Então, nós temos esse equipamento de 5 comprimentos de ondas, né? A luz azul, ela era conhecida para o dentista apenas para fotopolimerizar. Só que hoje ela tem um poder na pele bactericida. O dentista, no dente, ele tem que aplicar o gel. Na pele, a P-Acne, ela já tem esse cromófilo, não temos que aplicar o gel. Então, ao reagir com essa P-Acne, é uma porfirina que tem nessa bactéria, ela vai produzir um oxigênio singleto e você vai ter alta oxigenação. E ao desintegrar, ter essa alta oxigenação, ela vai quebrar em peróxido de hidrogênio e vai se quebrar em água. Então, você tem uma hidratação profunda, ela chama a água para a região. Então, se o paciente tem hábito de aplicar ácido hialurônico, quando você faz essa hidratação, ela vai chamar a água para a região. É ótimo para olheira, é ótimo para quem fez preenchimento, porque ela chama a água para esse preenchimento. E você vai ter uma pele muito mais hidratada, por isso tem essa hiperidratação. Efeito clareador, iluminador, porque ela dá o efeito ela tem reação sendo com a melanose, então você consegue clarear o melanócito, porque ela vai dar esse efeito, ela tem peróxido, ela libera o peróxido de hidrogênio, acelera a atividade química capilar, porque ela auxilia principalmente na degradação do peróxido. Então, é uma luz de hidratação. Azul, lembra-se da água, né? Então, mas isso é uma coisa que o dentista faz? Sim, dentista não faz profilaxia no dente. Qual o problema de fazer isso aqui? Existem estratégias de negócio
formas diferentes de trabalhar. Ah, mas isso não é coisa do dermatologista? Dermatologista trabalha com pele, o dentista trabalha com tônus muscular. A pele está em cima do músculo. Então, isso, existe uma estratégia para nós trabalhar. Então, você vai descontaminar. O dentista não faz profilaxia no dente antes de trabalhar? Você vai fazer a profilaxia na região da pele. Para quê? Para o seu comprimento de onda penetrar e você conseguir melhorar o tônus muscular. Melhora o tônus muscular, você diminui a rigidez da pele, você melhora a viçosidade da pele, a água, a hidratação. E tudo isso sem injetar nada, sem precisar anestesiar, sem queimar a pele dessa paciente. A maioria dos profissionais do procedimento é fazendo peelings agressivos. Hoje nós não precisamos destruir o manto glicoproteico da pele. Hoje é trabalhar de forma menos invasiva e com resultado mais duradouro. Então, a luz vermelha, o que o vermelho faz? Sangue na região, estimula aporte termo, altamente regenerativo, controla processo inflamatório, principalmente naqueles casos de acne em geral. Então, vai estimular aporte sanguíneo na região, melhora o metabolismo de colágeno e elastina, ameniza linhas finas e marca de expressão. O laser vermelho, nós estimulamos o que lá na odontologia? Na boca. Nós estimulamos fibroblasto. Então, vai estimular o fibroblasto de camadas profundas. Olha como o resultado desse, sem dúvida, é melhor. Se chamou hidratação, cadê as linhas finas? Tanto na região ali da testa e promoveu a hidratação. Então, isso é uma sessão que se faz. Por quê? Nós trabalhamos um conjunto de luz junto com dermos ativos. O que é o dermo ativo? Nutriente. E depois você entra com a âmbar sintetizando colágeno. Olha o pescoço. Gente, não injetamos nada. Olha o poder que nós temos na mão. Nós envelhecemos por acúmulo de radicais livres, né? Então, o que é o ILIB? É a aplicação do laser no sangue. Então, existe uma pulseira que você vai posicionar aqui a pulseira. Ó. Não coloquei esse slide. Então, é a pulseira que você coloca no pulso, no ponto específico. Para quê? Para o paciente não mexer, não cair. Não existe um tempo de meia hora, hoje existe 15 minutos, existe 5 minutos, de acordo com o caso clínico. O que ele vai fazer? Ele vai interagir com o cromófilo da hemácia. Na hemácia, parede de vaso, tem a superóxido mutase, vai aumentar a produção dela, que é a superóxido mutase combate o radical livre. Melhora a capacidade hemorreológica, a hemácia fica mais fofinha, então ela consegue permear muito mais fácil em regiões onde que está com comprometimento vascular, principalmente em regiões de membros inferiores. Isso é você trabalhar de forma sistêmica, de forma indireta. Então, o paciente na cadeira do dentista, vou melhorar ele por completo, porque regula o ácido araquidônio. E ele regula todos os mediadores que o paciente dorme melhor, porque regula melatonina e regula serotonina. Então, se regula o ciclo circadiano. E ele tem uma forte interação com beta-endorfina. O que é a beta-endorfina? É lá no líquor, no líquido da coluna, você regula a produção de beta-endorfina, porque comunica com a região, você estimula o líquor da sua coluna. E, sem dúvida, vai ter uma resposta, principalmente de comunicação com o cérebro, muito mais rápida, porque você regula todos os mediadores químicos do corpo. O ILIB dá esse poder. Laser infravermelho é o laser da profundidade. Nós trabalhamos lá nos tecidos bucais. Então, vai sintetizar colágeno, drenagem linfática. Onde que ele sintetiza colágeno? Camada profunda. Tudo é colágeno. O que o laser faz? Otimiza a produção, a elastina, otimiza o paralelismo do colágeno, efeitos indesejados da toxina botulínica. Então, você está com um caso lá que precisa, o paciente ficou num lado diferente do outro, aplica logo, vai tirar esse efeito indesejado, porque promove a microcirculação periférica, promove metabolismo celular, por isso que você tira a toxina botulínica da placa neural, ação analgésica e anti-inflamatória, paciente não ter dor, altamente relaxante,
e aumenta a absorção do dermo ativo. Hoje os dermos ativos são todos nanos, a maioria. Então você tem alto poder de penetração do dermo ativo, que são o quê? Aminoácido para você sintetizar colágeno. Biestimulação de tecido profundo. E vou mudar o quê? Metabolismo celular. Porque às vezes a pessoa fica muito tempo sentada, bebe pouca água, e o laser vai favorecer toda essa movimentação de líquidos, né? Então, olha lá onde que é os pontos da drenagem linfática no corpo humano. A âmbar, gente, para mim a âmbar é a mais... eu falo que é a cereja do bolo. Por quê? Ela sintetiza colágeno. O que dá armação da face é o colágeno. Nós injetamos lá assim, ó, na harmonização, bioestimuladores. A âmbar, você vai aplicar o aminoácido lá através dos dermoativos e você vai estimular a próprio interior organela ribossômica a sintetizar isso aí e produzir estruturas, organização. Então, ele dá o efeito de glicação, no caso da corporal, ele tira a glicose, tira a celulite, né? Síntese de colágeno e elastina, estrutura de conforto. E sabe o que é o melhor, gente? Não queima a pele. É seguro. O paciente pode voltar para o trabalho. Você não vai queimar, não vai anestesiar, não vai injetar, não vai ser invasivo para você ter resultado. Você não vai gerar uma inflamação agressiva para ter resultado. Por isso que o dentista trabalha de forma diferenciada e nós temos esse poder de trabalhar. Então, preparar um lábio para fazer uma harmonização, sem dúvida, o seu resultado do ácido hialurônico vai ser muito diferente, né? Então, lá na parte do corporal, o que ele faz? Ele tira a celulite, principalmente dessa região, porque ele reestrutura a glicação e sintetiza colágeno, né? A violeta, gente, a violeta, o que ela desfaz? Isso aqui, ela desfaz principalmente o ácido hialurônico, aquele caso de ETIP, é uma inflamação depois de algum tempo do ácido hialurônico, quando se aplica em lábio, em regiões indesejadas. Então, como é superficial, ele vai promover o quê? Um aumento de gás carbônico na região. Então, você vai ter um diagnóstico térmico, ele é excelente para você verificar manchas na pele, sujidade da pele, né? Você estimula o metabolismo celular. Então, ao aplicar ele em região onde o paciente já possui ácido hialurônico, você degrada aquele ácido hialurônico antigo, sem precisar cortar e tirar. Então, ele faz muita diferença quem trabalha com harmonização. Ação curativa e reparadora, principalmente em lesões onde que tem dificuldade em fechar, né? Então, o LED violeta, ele facilita também fechamento de lesões, tanto extraoral, né, principalmente no corporal, e tratamento de celulite e gordura localizada. Então, ele ele tem uma interação com a capa que fica na gordura, né, que é o receptor da gordura, e ele desencapa essa gordura e a gordura cai no metabolismo celular. Hoje tem uma terapia corpus idealizada pelo Cação, que usa o violeta, e o professor Cação, né, usa a luz violeta e usa a luz vermelha. Então, é um protocolo corpus utilizado nas clínicas de estética para melhorar contorno de gordura corporal, né? Então, quando se trabalha com estética, você tem que pensar sempre em o quê? O paciente cada vez mais sem tempo, vida de cidade grande, mercado exigente, o paciente quer ir no dentista e relaxar, ele não quer ter desconforto, né? E hoje ninguém mais quer levar uma bisnaga para casa e ter paciência de usar aquilo de forma adequada 60, 30 dias para clarear o dente. Então, hoje nós clareamos com fonte de luz. A maioria dos materiais odontológicos hoje já são tudo fotopolimerizado. Então, nós já estamos acostumados a trabalhar com isso há anos. Então, o que o laser faz? Do mesmo jeito que tem na resina, hoje existe um gel específico para reagir com a luz violeta. Então, não é receita de bolo. Todo mundo pensa que clareamento é pintar dente. Não, cada um tem um pigmento diferente. Você tem que saber se é mancha intrínseca, extrínseca. Só que a teoria da sensibilidade que todo mundo vê,
no consultório é porque movimentou do mais concentrado, menos concentrado, gera dor. Hoje, você já parou para pensar por que usa gel a 35? E hoje a gente fala muito em fonte de luz, com luz e sem luz. Vou ter o mesmo resultado? Sim, o objetivo é clarear o dente. Só que nenhum artigo científico fala para você qual saturou primeiro. Porque eu vejo que a maioria desses artigos científicos ele é escrito por profissionais que não têm nem formação em laser. Esses profissionais não sabem como a luz interage junto com o gel. Eles entendem muito de gel, mas de luz, zero. A luz interage com o gel, interage com a cadeia carbônica que existe lá dentro. Então, ela vai quebrando. Ela é o anel benzônico e vai quebrando de dupla para simples. A hora que fica simples, não capta mais a luz. Aí entra o peróxido. Tem um tempo, por que o dente ele saturou? Saturou e não vai clarear mais que aquilo, porque a dentina que dá a coloração do dente, ela tem um ponto de saturação. O paciente, eu quero um dente mais claro. Vamos fazer uma faceta, nós colocamos o branco que você quiser. O paciente quer dente cada vez mais branco. Mas lembre-se, se você ficar clareando, 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 qual que é o sinal clínico de uma cárie? Não é uma lesão branca? Você vai tornar aquele esmalte poroso. O risco de causar um problema, destruição do esmalte, é enorme. Então, por isso que a gente tem que ter uma mensuração de quanto que clareou para você ter resultado. Existe N literaturas, né, já trabalhando com concentração mais baixa, porque o dente da pessoa é trincado, tem uma trinca, tem uma retração, depende do pH. Pacientes que têm muita sensibilidade não aguentam muito gel. Hoje nós clareamos, diminuímos o tempo. Os dois, com luz e sem luz, a 35%, vai clarear. Só que sem luz, gente, é 45%. Com luz é 18 minutos. Então, 45% dá para você atender 2 pacientes. Então, hoje o gel é nanotecnológico. O que é nanotecnológico? O gel hoje tem uma ressonância, como se fosse a resina, não tem um fotocatalisador lá dentro. Hoje, o gel tem um fotocatalisador. Como é uma patente, não existe gel igual. Nano são estruturas muito mais organizadas. Então, é uma ativação química. Você não precisa mais tirar o gel, lavar o gel, ficar lavando o dente. Não. Então, hoje, é um gel único. Você tem uma nanotecnologia de óxido de titânio, em que você tem maior liberação de partículas de oxigênio. A luz violeta, quando comparada com a luz azul, ela tem baixo poder de penetração, você vai estimular menos a polpa. A luz azul, o que ela fazia com a polpa? Ela estimulava muita água no interior da polpa, por isso que dava sensibilidade também. É uma das explicações. Tá? Então, hoje, trabalhamos com a violeta. Como a violeta é baixo poder de penetração, vai interagir com o corante que tem no gel. E a violeta carrega maior quantidade de energia. Então, na Europa, não se tem gel acima de 6%. Isso, sem dúvida, vai ser uma regulamentação da Anvisa nos próximos anos. Né? Quem regulamenta as coisas na Europa é a General Dental Coating. Né? Então, repare esse caso clínico. Fizemos a profilaxia com pedra pomes, aferimos a cor, segundo a escala Vita, colocamos um gel. O gel, antigamente, ele não tinha um corante específico, né? Hoje ele já tem, ele fica, ao aplicar, ele já foi modificado, algumas coisas corrigiram nele, né? Então, ao aplicar a violeta, repara o oxigênio sendo liberado, e olha a cor inicial e final. Esse paciente foi submetido a 3 sessões, né? Conseguimos clarear? Sim. Quanto que clareou? Gente, do A3 para o A1 é tom de branco, não é de matiz. Matiz é A, B, não. Tom de branco é de 7 a 8 tons. Nós separamos a escala de acordo com o valor. Então, de 7 a 8 tons de grau de branco é muito. Então, eu queria esse dente branco neve. Aí é outro tratamento. Não lembra-se que aquele paciente possui uma tonalidade de dentina. Lembra-se de antes não causar dano, né? Então, o sucesso do clareamento é o quê? Você dominar a técnica. O paciente existe. Quando é que eu uso gel a 6%? Quando é que eu uso a 35%? Você conhecer o seu paciente mais.
O profissional tem que dominar a técnica. O produto hoje é nanotecnológico, não tem outro igual no mercado. Tá? Se você usar uma outra tecnologia, não vai andar a mesma coisa. Ok? Então, hoje o gel é completamente diferente. Né? Então, qual que é a posição sua? Clareamento de bisnaga, laser? Então, qual é a posição do dentista? Os dois vocês vão clarear o dente. Mas é claro que o paciente hoje, o que, que ele busca? Diferencial, ele quer coisa nova. Lembra-se que ninguém mais quer ficar colocando gel, ficar lá na boca 30 dias para clarear um dente. Hoje ele vem 3 vezes, intervalo de uma semana, de uma para outra, e quer ter dente claro para casar, ir no casamento e na festa. Então, a minha missão é o quê? Levar o conhecimento de laser para todos. Então, hoje, o conhecimento de laser sempre é algo novo, sempre tem uma coisa nova, sempre nós vamos estar inovando, né? E lembre-se, o sucesso desagrada tanto os habituados à antiga prática quanto os beneficiados pela nova, devido à insegurança da mudança. Abre a mente, ok? Se você não abrir, alguém vai abrir no seu lugar. Aqui estão meus contatos, tá? Então pode mandar pergunta. Bruno, estou com dúvida nisso. Convido a todos para o curso, principalmente nós vamos fazer curso de habilitação agora em laser. O Instituto Renovare está controlando esses cursos, está organizando esses cursos. Então, nós temos ele tanto aqui em Goiânia, como também fora de Goiânia. Nós temos ele em Manaus, temos ele também em Bauru. Eu sou o professor que organiza. A vantagem hoje é que toda parte prática, toda a parte teórica, ela é online. Nós vamos depois, ficamos 3 dias no local, apenas prática. Então, a parte teórica é online, né? Então, a parte prática é no local. O curso é dividido em 2 módulos, né? Então, entre em contato depois comigo que a gente passa depois os detalhes onde fazer o curso. Se alguém, eu vou abrir agora o microfone para todos, se alguém tiver uma pergunta. Agradeço a presença de todos, quem ficou aí até o final, ok? Então, é só habilitar a pergunta, habilitar o microfone e fazer a pergunta. Alguém tem alguma pergunta? Tudo certo aí, gente? Cárbio? Olegário, Cláudia? Mainã? Mainã, tudo bem? Oi, tá ouvindo? Tô tentando desabilitar o Sim, microfone. estou ouvindo. Ai, boa noite. Ó, até liguei a câmera sem querer. Vou desligar. Pera aí. Sem problemas. Boa noite, tudo jóia. Cheguei um pouquinho atrasada, a internet estava muito ruim, mas gostei muito. Eu vi lá que você estava falando que é bom para melhorar a sensibilidade gengival. É bom até para tratar, então, a retração, né? Só que tem cura? Não, né, doutor? Como é que Sim, funciona nesse tem caso? cura, porque estimula de dentro para fora. Ele veda de Aí a dentro para gengiva fora. reconstitui? Aí a gengiva reconstitui ali naquele local? Primeiro você tira a sensibilidade. Aí depois nós vamos entrar com técnicas regenerativas, que é o enxerto gengival, para você aumentar a espessura gengival. Primeiro é alívio da dor, da sintomatologia da hipersensibilidade. Depois nós entramos com técnicas reconstrutivas. Mas o laser, Agora, ele tem o poder de vedar internamente. então, o laser é como se fosse uma prevenção para o próximo passo do tratamento. Isso. Ou uma ativação ali da mucosa, da gengiva, de tudo, para depois vir com o tratamento. Seria mais ou menos esse estilo. Isso. É porque o odontoblasto ali está aberto, o tubo dentinário está aberto, então o odontoblasto está respondendo muito rápido. Por isso fica hipersensibilidade dentinária. Então, o primeiro passo é tirar o paciente da dor. Você vai estimular de dentro para fora. Creme dental, qualquer tratamento que você faz, técnica de hibridização com adesivo, colocar resina. Quando existe uns passos que a gente faz previamente, né, para diagnóstico, mas quando você entra com laser,
você melhora muito a dor. O paciente, você tem que tirar ele da dor. Tirou a dor, depois ele vem para a cirurgia reconstrutiva, para a reabilitação de classe 5. Então, hoje existe alguns passos que a gente faz depois da melhoria aí com o laser da sensibilidade. Você é de qual região? Ai. Você é de Goiânia? Eu sou sua aluna da Universo. Ah, ótimo, que bom. Parabéns por você estar aqui, ok? Lancei o Obrigada. convite lá, são quase 100 alunos e um aluno aqui. Está o Olegário também. Olegário é professor lá. Olegário, quer falar alguma coisa aqui sobre o laser? Sua experiência clínica? Cláudia, tudo bem? Ah, o Olegário aqui falou que o áudio dele está ruim, ok? Mas ele falou que utiliza muito em pós-operatório, em lesões herpéticas também, ele tem um resultado clínico aí bom. Okay? Ele gosta também do laser, né? Isso é muito bom, saber que você é adepto aí à tecnologia. O Olegário é parceiro aí da Universo com os professores de lá. Gente, agradeço a presença de todos, tá? Nós vamos estar constantemente aí enviando o link para vocês sobre a palestra. Nós vamos estar aí com os cursos de laser, mostrando para vocês as inovações e as possibilidades desse universo a laser. Agradeço a presença de todos, tenham uma boa noite a todos e um bom final de semana. Um abraço, tchau!